Olá, bem-vindo ao podcast do Museu do Dinheiro e Se o Dinheiro Falasse. A cultura é fundamental se quisermos construir e imaginar um mundo melhor. Por isso, é importante fazer perguntas relacionadas com o acesso físico, social e intelectual e colocar a inclusão no centro da reflexão e da prática do setor cultural. Nos últimos anos, diversas instituições culturais têm procurado tornar-se mais acessíveis e inclusivas. Mas o que significa isso na prática? Em 2017, o Museu do Dinheiro recebeu o Prémio Acessibilidade Integrada da Acesso Cultura, uma associação cultural sem fins lucrativos que promove o acesso físico, social e intelectual à participação cultural. À data, o júri destacou o Museu do Dinheiro como um projeto que assume desde a sua concepção, museografia e relação com os públicos, um compromisso maior com a acessibilidade, trabalhando-a de forma integrada e inclusiva. Este compromisso é uma missão diária. Através de ações concretas, o Museu do Dinheiro continua a promover uma acessibilidade integrada num processo contínuo de aprendizagem e evolução. Eu sou a Margarida Sampaio e hoje tenho o prazer de conversar com Maria Vlaro, que nos vai ajudar a refletir sobre algumas questões relacionadas com o acesso e a inclusão na cultura. Consultora em Gestão e Comunicação Cultural, com especial interesse no papel político das instituições culturais na sociedade, na participação cultural, bem como em questões do acesso físico, social, intelectual, a inclusão e a equidade, Maria Vlaro é sócia fundadora e diretora executiva da Associação Acesso Cultura. Maria, muito obrigada por teres aceitado o convite. Gostava de começar por perguntar, mas afinal do que falamos quando falamos em acessibilidade integrada? Quem beneficia dela? Olá, Margarida, e obrigada pelo convite. É um prazer ter esta conversa contigo. O que é que queremos dizer com acessibilidade integrada? Penso que é o entendimento de que as barreiras são múltiplas e de naturezas diversas. Muitas vezes consideramos que o acesso está resolvido a partir do momento que não há degraus, ou que há um elevador, ou que há uma casa de banho adaptada, etc. Mas temos de ir além disso e pensar, uma pessoa com menos escolaridade sente-se confortável, bem acolhida no nosso espaço, integrada, envolvida. Uma pessoa que não é branca, não é um homem, não tem uma deficiência, revê-se naquilo que é o trabalho do museu e as narrativas que o museu apresenta, as temáticas que escolhe explorar. Uma pessoa trans encontra a casa de banho. Portanto, somos tão diversos como pessoas e pensar que a acessibilidade se resume a questões de acessibilidade física e, nomeadamente, mobilidade, é muito pouco. E, na verdade, pensar a acessibilidade de uma forma integrada é ter consciência de todas estas diferentes barreiras na participação das pessoas. Como deste a entender, a acessibilidade e a inclusão implicam uma mudança na forma como as organizações trabalham. O que significa desenvolver uma prática comprometida com a acessibilidade integrada? O que é que as instituições culturais, e em particular os museus, ainda precisam de mudar para se tornarem verdadeiramente espaços inclusivos e acessíveis? É preciso mudar, diria, em primeiro lugar, que é a nossa mentalidade, não é? À volta destas questões. Muitas vezes, quando começamos a interessar-nos por estas questões, fazemos-lo como um ato de filantropia, e não entendemos que este é um direito de qualquer pessoa de poder participar também na vida cultural, como profissional da área, como chamado público, não é? Membro do público, como criadora ela própria, não é? E, portanto, às vezes, a forma como nos envolvemos neste trabalho é algo performativa, não é? Fazer para se ver, sem ir mais a fundo e, sobretudo, sem mexermos com o nosso conforto. Continuar a fazer as coisas mais ou menos como as fazíamos, sem mudanças, sem adaptações, sem um verdadeiro interesse em criar um espaço que possa ser inclusivo e equitativo para qualquer pessoa que queira participar. Temos o hábito de
desenvolver determinada iniciativa que tem um público-alvo concreto, na verdade, e depois nós anunciámos-la como o museu, imaginemos, o Museu do Dinheiro para Todos. Não, o fazer uma visita guiada em língua gestual portuguesa não torna um museu para todos, não é? Torna um museu mais acessível às pessoas surdas, é isso. E, portanto, também essa nossa necessidade de dizer para todos, sem perceber muito bem o que é que este para todos significa, tal como sinto que algumas vezes, mesmo outras palavras, acessibilidade, inclusão, etc., também não temos um verdadeiro entendimento do que significam e, sobretudo, do que significam na prática. Porque na prática significam mudanças necessárias e urgentes na forma como fazemos as coisas. Falaste aí de uma coisa que eu acho que se calhar a maior parte das pessoas tem dificuldade em lidar, que é o desconforto. Mas também falaste do para todos, e isso vem a propósito da minha próxima pergunta, que é assim um bocadinho provocadora, que é: será possível acolher todos os públicos ou o acessível para todos é uma utopia? Para mim é claramente uma utopia, uma daquelas utopias boas, não é? Aquelas que nos fazem caminhar, como dizia, por acaso, durante muito tempo pensei que foi Eduardo Galeano, não é? O escritor uruguaio que disse, mas não, Galeano citava outra pessoa cujo nome, infelizmente, neste momento não me lembro. E as utopias servem precisamente para isso, as utopias são o nosso horizonte. E nós continuamos a caminhar, e quando chegamos mais próximo, lá se afasta este horizonte. Isto é bom, porque significa maior consciência, maior conhecimento, novos desafios. Portanto, eu e nós na Acesso Cultura temos muito pudor em usar a expressão para todos, acho que praticamente nunca a usamos, precisamente porque temos esta consciência e porque gostamos de lidar com o desconforto que novos conhecimentos nos trazem, novas realidades, novas consciências. Para terminar, gostava de desafiar, haveria muitas mais perguntas a colocar, mas hoje são poucas, a desafiar-te a partilhar connosco o que gostarias que acontecesse nos próximos tempos na área da cultura, mas em particular no mundo dos museus. Que pergunta. Acho que aquilo que para mim é mais urgente neste momento é sentir que este setor, que podemos chamar da cultura dos museus, tem uma visão de futuro. Porque eu, na maioria das coisas que se fazem neste momento, não vejo esta visão. Continuamos muito focados naquilo que é determinada coleção, no seu estudo, na sua preservação, na sua exposição, não é? Mas sem podermos responder à pergunta de por que é que estamos a fazer isso, com que propósito. E a verdade é que, pelo menos da forma como eu vejo e sinto o setor, é que esta visão falta-nos. Não temos uma visão partilhada, não estamos a trabalhar com um propósito para além daquele, talvez, que tenha a ver com os nossos interesses imediatos como profissionais da área e não como cidadãos. E eu gostaria de ver, assim, num futuro muito próximo, a nossa capacidade de definir, de imaginar uma visão de futuro para o país e para as pessoas que nele habitam. Obrigada, Maria. Venha ver dinheiro como nunca viu e siga-nos no Instagram.